seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o Moá. Eu sou a Flávia. E hoje a gente vai contar como a gente quase foi deportado da Colômbia. Vocês viram aí, quem viu, fala, quem não viu, volta e assiste o último vídeo. A gente estava num sítio e a gente estava mostrando tudo lá, como foi incrível aquele tempo, só que quando a gente saiu, a gente viveu algumas aventuras que a gente vai falar agora pra vocês, que foi assim, vou contar a história. A gente saiu do sítio de manhã, era pra gente sair do sítio à noite, e aí a gente saiu de manhã, no outro dia a gente dormiu lá, e a gente foi tranquilo, só que esse sítio ele era 3 horas de Bogotá, então você tinha que pegar uma estrada bem... como é o nome? Na Cordilheira. Cordilheira, isso. Você tem que ir na Cordilheira 3 horas de curvas até chegar na cidade. E aí a gente saiu de lá e o carro que a gente estava era um carro novo até, né? E aí o César, que vocês viram aí no último vídeo, ele falou, eu vou encher o pneu do carro pra gente poder pegar a estrada. Fazia uns 10 minutos que a gente tinha saído do sítio, parou o carro pra encher o pneu. Na hora que parou, deu uma explosão. Eu tava dentro do carro, né? Aí fez pum! E aí daqui a pouco o que aconteceu? Conta aí, começou o quê? A sair fumaça. Começou a sair fumaça pra todo lado. Aí eu não entendi o que tinha acontecido, eu achei que tinha explodido o pneu. Quando foi ver, abriu a... como é o nome? A tampa do carro, o tampão. Ai, Abriu a tampa e aí tinha explodido o radiador. E aí falou, vixe, era uma cidadezinha bem afastada. Falou, agora não vai dar, né? Porque não tinha peça pra trocar. Aí, nesse mesmo dia, a gente tinha marcado o nosso PCR pra poder vir. Era um dia e meio, não, 2 dias antes da gente pegar o voo aqui para os Estados Unidos, né? E aí a gente tinha marcado o PCR nesse dia. Aí já na hora eu já pensei, agora danou-se, porque era umas 10 da manhã, o nosso PCR era 5 da tarde e era 3 horas de estrada. Então eu pensei, até chegar essa peça aqui, iam ter que buscar em Bogotá, trazer para consertar o carro. Aí eu falei, não falei nada, né? Eu só pensei, eu fiquei lá olhando o que ia acontecer. Aí a gente desceu do carro, ficou um tempão tentando ver o que fazia. Aí, conta uma parte aí. Aí a gente pegou um ônibus pra Bogotá. A gente tava numa avenida principal lá, aí tava passando o ônibus e a gente pegou um ônibus. Aí entrou eu, a Flávia, a Karina e o Max. A Karina é a colombiana, que a gente tava na casa dela, e o Max é o marido dela, e ele é ucraniano. Vocês viram eles nos vídeos aí. E aí quando a gente tava no ônibus, tava tranquilo a viagem, assim, até bonito, assim, bem bonita a região que a gente tava andando. Então a gente tava vindo de Viotá, e o caminho que o ônibus fez foi entrando por Soacha. Pra quem conhece, sabe onde fica Soacha, então a gente entrou por trás de Soacha pra chegar em Bogotá. E quando a gente tava quase chegando em Soacha, tinha um pedágio, e antes do pedágio tinha os polícia. E aí os policiais pararam o ônibus. E aí quando eles pararam o ônibus, eles pediram um documento de todo mundo. E aí o documento que a gente estava viajando nessa ocasião foi só o RG e a carteira de motorista. Porque a gente, sei lá, pesquisando, a pesquisa que a gente fez, dá a entender que quem tem um documento pode andar, um documento oficial do país, pode andar pela América Latina, um documento de identidade. E aí, como a gente estava com RG e a carteira de motorista, que tem RG e CPF e foto, a gente pensou que fosse suficiente. E aí ele percebeu que... Aí ele pediu todos os documentos, ele viu que o nosso era diferente, perguntou da gente de onde nós éramos, e aí ele pediu pra gente sair do ônibus. E aí nisso ele falou que aquele documento não poderia ser aceitado, e que se a gente não voltasse, se alguém não trouxesse o nosso passaporte em algumas horas,
a gente ia ser deportado. Eles falaram que ia mandar a gente pra imigração e a imigração que ia resolver o que ia fazer, que a gente podia ser deportado, né? Aí nessa hora que ele falou essa palavra, deportado, faltava 2 dias pra gente pegar outro voo. Aí eu já comecei a chorar. Aí eu não conseguia parar de chorar, porque eu fiquei desesperada. Eu pensei, meu Deus, e agora? Né? Porque eu não sabia, era um policial federal falando isso. E nisso, né, a gente pegou e tava desesperado, a gente voltou pra dentro do ônibus pra pegar nossas coisas, aí tinha um brasileiro dentro do ônibus, que era advogado. E aí ele falou, o que tá acontecendo? A gente descobriu ali, né, na verdade o Moá já tinha visto quando eles entraram no ônibus, ele falou, acho que eles são brasileiros. Mas aí eles sentaram lá atrás, a gente nem falou nada, e aí quando ele viu que a gente voltou, ele perguntou, o que tá acontecendo? Aí a gente falou que era brasileiro, eu também eu sou advogado e eu já andei aqui sem passaporte, tipo, eu sei da lei, eu sei que pode e tal. Aí ele desceu do ônibus, falou com o policial, só que o policial tava muito irredutível. Falou, não tem o que fazer, vocês vão ter que ficar aqui. E aí nessa hora a gente ficou meio que assim, era no meio da estrada, não tinha nada para um lado, nada pro outro, era só mato. E aí eu fiquei desesperada, né, comecei a chorar. E aí o Moá e a nossa amiga Karina foram lá conversar com o policial, ficaram um tempão conversando. E aí o motorista do ônibus falou, não dá pra esperar, tem que ir embora. E aí a gente viajou com pouco dinheiro de papel, porque a gente tava de carro com outras pessoas. Sim. E a gente tava com cartão. E aí, no final, o motorista não devolveu o dinheiro que a gente pagou o ônibus. O policial tinha pedido para ele devolver. E aí a gente ficou quase sem nada de dinheiro lá, tipo com uns 10, 15 mil pesos, 20 mil pesos, 30 mil pesos, alguma coisa assim. No meio da estrada, só com as nossas malas. E o Max foi em direção à casa, em Mosqueira, que é perto de Bogotá, para tentar pegar o nosso passaporte que a gente deixou na casa. Por quê? Porque a Colômbia é um país tipo Brasil, entendeu? E o nosso destino final não era a Colômbia. Nosso destino final era outro país. E a gente queria deixar o nosso passaporte num lugar seguro, porque a gente ia dar um rolê e não sabia como ia ser. E a gente sabe como é viver num país de terceiro mundo. E a gente, inclusive, enquanto estava na Colômbia, viu umas histórias e a gente fez isso por precaução. Principalmente porque a nossa pesquisa, o que a gente entendeu é que brasileiros podem usar documento de identidade nos países da América Latina. E você pode pesquisar isso, mas a partir da nossa experiência dessa história, se você tiver com seu passaporte, recomendo você andar com seu passaporte. Foi algo muito estranho na hora, a conversa, o rumo que a conversa tomou, até porque ele depois começou a perguntar de onde a gente era, o que a gente estava fazendo, pediu para ver foto no meu celular. Ele perguntou, porque aí o Moá falou, né, a gente tá aqui, mas o nosso destino não é aqui. Não é aqui. Aí começou a pedir pra ver fotos, só que eu tava tão... Tipo assim, nessa hora eu comecei a pedir pra Deus, falar, Deus, ajuda a gente, porque não tem o que a gente fazer. Tipo, o nosso passaporte tava a 3 horas de distância, a gente tinha um exame marcado, se a gente perdesse... Ia atrapalhar tudo a chegada no próximo destino. Porque lá demora 2 dias para sair o resultado do seu PCR. Não é tão rápido igual no Brasil. No Brasil, nosso resultado sai em 4 horas, alguma coisa assim. Se você fizer no aeroporto, o PCR sai rapidinho também. Acho que deve ter outros lugares, mas a gente achou no aeroporto de Guarulhos. E aí ia demorar 2 dias e faltavam 2 dias pra gente viajar. Então a gente tava no prazo limite para fazer. Então nessa hora eu comecei a pedir, Deus, ajuda a gente, porque eu não sei o que vai acontecer, tipo... E aí o Moá começou a conversar com ele, e a Karina começaram a conversar, ele pediu pra ver foto, pediu várias coisas pra ver, e toda hora ele saía, ia lá conversar com outro policial e voltava. E ligava também. E ligava. E aí eu sei que passou uns 40 minutos, 45 minutos, aí como foi? Porque ele conversou com você. Ele veio do nada e falou, vocês estão liberados. Aí eu não entendi nada, assim, falei, como assim? Eu fiquei pensando, nossa, do nada a gente foi liberado. Mas assim, por mais que foi uma situação muito estranha, nada a ver, eu acho que foi até errado, pra falar a verdade. Porque até agora eu não encontrei algo que falasse que brasileiro não poderia usar identidade, que é obrigatório usar passaporte. Eu não encontrei
essa Lei. afirmação onde eu pesquisei com pessoas que eu conversei. Mas mesmo assim a gente foi, sei lá, eu não me senti oprimido, eu não me senti ameaçado. Sim, Eu eles só foram bem... foi só uma questão confusa da lei e que eu acho que não foi bem aplicado. Mas todo o resto foi muito bem, assim, não me senti em perigo. Ele foi bem Se ele levasse a gente respeitoso inclusive para pra imigração. imigração e a gente estivesse certo, talvez a gente não ia ter problema nenhum, mas só que a gente ia perder o horário de fazer o PCR, que ia atrapalhar muito, porque a gente ia ter que remarcar o voo e etc. Então, no final deu tudo certo, a gente saiu dessa situação, pegou o próximo ônibus com pouco dinheiro, deu para pegar, chegar em Suátia. O Max encontrou a gente lá, a gente se encontrou, conseguiu fazer o teste. Foi uma jornada, foram horas, foi intenso. Para quem conhece, na Colômbia tem o ônibus Transmilênio. Esse Transmilênio acontece de tudo dentro desse ônibus. Pô, a gente poderia ter gravado um vídeo no nosso ônibus. Se você segue a gente no Instagram, você viu. Tinha uma das vezes que a gente tava na Transmilênio, tinha até um cara tocando salsa lá, cantando e tal. Inteiro. Tocou umas 10 músicas. Enfim, mas deu tudo certo, a gente conseguiu fazer o teste e a gente gravou esse vídeo para dar um toque em vocês. Se você estiver pela Colômbia e se você estiver só com seu RG, ou você estiver pensando em ir para América Latina só com RG, repense sobre isso. E se você for sair só com RG, repense sobre isso, porque eu não sei o que está acontecendo lá, que eles não levam isso a sério. E por causa disso a gente teve essa situação caótica, que no final deu tudo certo. E se você tiver alguma informação da lei, coisas assim, né? Às vezes a gente estava errado mesmo, não sei. Até agora eu não vi nada que fale que a gente estava errado. Mas se você tiver a informação correta a respeito disso, deixa a gente saber. Pra gente compartilhar aqui com vocês, com mais pessoas. E também para as nossas próximas viagens, que provavelmente a gente volta aí, com certeza, para América Latina e talvez para Colômbia, quem sabe. A gente tem bastante amigo lá, tem bastante coisa acontecendo lá que a gente se identifica. A nossa viagem por lá foi bem legal, como vocês viram nos vídeos. E é isso aí. Então fiquem ligados, logo mais tem mais vídeo. E é isso, fiquem na paz. E nos vemos no próximo vídeo. Não se esquece de se inscrever aí no nosso canal. Obrigada a todos que já se inscreveram. Compartilha as informações, os vídeos, curte e comenta aí o que vocês estão achando. A gente sempre pergunta isso, mas se vocês tiverem algumas... comenta bastante aí. Comenta o que você quiser, menos hate. Não, pode mandar hate também. É bom, eu não me importo em ter haters. Mas é isso, gente. Até o próximo vídeo. Falou!